A aula de hoje é sobre razões especiais. Vamos iniciar entendendo o conceito de razão. Por definição, a razão entre dois números A e B, com B diferente de zero, é o quociente de A dividido por B, que pode ser escrito por A sobre B, ou qualquer outra forma equivalente. Em outras palavras, razão é divisão entre dois números, e essa divisão pode ser escrita também na forma de fração, sendo que o denominador tem que ser um número diferente de zero. Atenção! A ordem dos números no cálculo de uma razão é importante, por isso cada número recebe um nome. Na razão entre A e B, A sobre B, A é o antecedente e B é o consequente. Vamos ao exemplo 1. A razão entre os números 9 e 15 é 9 dividido por 15, que é igual a 9 sobre 15. Lembrando que fração é divisão. Simplificando tudo por 3, 9 dividido por 3 é 3, 15 dividido por 3 é 5, a fração 9 quinzeavos vai ser igual a 3 quintos na sua forma simplificada, que é a sua forma irredutível. Fazendo a divisão, nós vamos dividir 9 por 15. Também poderíamos dividir 3 por 5, daria o mesmo resultado. Como 9 é menor do que 15, vamos acrescentar o zero, e lá no resultado, 0, o número que multiplica por 15, que é igual a 90, é o 6. 6 vezes 15, 90, subtraindo, não vai sobrar nada, é uma divisão exata. E o resultado é o número decimal 0,6. Então, 3 sobre 5 é igual a 0,6. Se a gente acrescentar o zero à direita do 6, na casa decimal, o número 0,6 não vai mudar. Então, 0,6 é o mesmo que 0,60, ou 60 centésimos. Na forma de fração, 60 sobre 100. E nós sabemos que 60 por 100 é a mesma coisa que 60%. Então, você pode observar que a razão 9 sobre 15 pode ser escrita tanto na forma de fração como na forma decimal e também na forma de porcentagem. Lembrando que 9 sobre 15, nós temos uma razão onde 9 é o antecedente e o 15 vai ser o consequente. São os termos dessa razão. Vamos ao exemplo 2. Lara é aluna do 9º ano. Na classe há 15 meninos e 20 meninas. Letra A. Qual é a razão entre o número de meninos e o total de alunos da classe nessa ordem? Lembrando que na razão a ordem é importante. A razão é 15 dividido por 35, porque se são 15 meninos e 20 meninas, o total de alunos é 35. Então, vai ficar 15 meninos no numerador e 35 alunos, que é o total que temos na classe. Então, 15 dividido por 35 é igual a 15 sobre 35 na forma de fração. Simplificando tudo por 5, nós temos que 15 sobre 35 é igual a 3 sobre 7. Isso quer dizer que a razão entre o número de meninos e o total de alunos da turma é 3 para 7. É assim que nós lemos essa razão 3 sobre 7. 3 para 7. No 9º ano, o número de meninos corresponde a 3/7 do total de alunos da turma. É uma outra forma da gente enxergar esse resultado. E também podemos entender que no 9º ano, a cada 7 alunos, 3 são meninos. Vamos à letra B. Qual é a razão entre o número de meninos e o número de meninas nessa ordem? Escreva o resultado na forma de porcentagem. Vamos lá. São quantos meninos? 15. Quantas meninas? 20. Então, a razão é 15 para 20, que é igual a 15 sobre 20 avos. Simplificando, nós temos que 15 sobre 20 vai ser igual a 3 quartos. Fazendo a divisão,
Como 3 é menor do que 4, vamos acrescentar o zero, no resultado 0, o número que multiplica por 4, que dá o mais próximo de 30, é o 7. 7 vezes 4, 28, subtraindo vai sobrar 2. Acrescentamos o zero novamente, 20 dividido por 4 é 5, vezes 4, 20, e não vai sobrar nada, mais uma vez temos uma divisão exata. Então, a razão 3/4 é igual a 0,75 ou 75 centésimos. Isso representa exatamente 75%. Então, o número de meninos representa 75% do número de meninas que tem na classe de Laura. Vamos agora estudar as razões especiais. Existem algumas razões que são utilizadas no nosso dia a dia que são conhecidas por nomes especiais. Nós temos a escala, a velocidade média e a densidade demográfica. Escala. A escala é usada principalmente na elaboração de mapas, plantas e maquetes. Vamos à definição. Escala é a razão entre uma medida de comprimento no desenho e a medida de comprimento correspondente à realidade. Escala é igual a distância no desenho dividido pela distância real. Observe o mapa político do Brasil. No mapa ao lado, a escala é de 1 centímetro para 485 quilômetros. Isso é, a cada 1 centímetro no mapa, corresponde a 485 quilômetros na realidade. Ou, a cada 1 centímetro no mapa, corresponde a 48 milhões e 500 mil centímetros na distância real. Indica-se essa escala assim: 1 para 48 milhões e 500 mil, ou 1 sobre 48 milhões e 500 mil, ou 1 centímetro para 485 quilômetros. Vamos ao exemplo. Nesse mapa, a distância entre, em linha reta, de Porto Alegre a Cuiabá é 3,5 centímetros. A distância no mapa entre Porto Alegre e Cuiabá é 3,5 centímetros. Qual é a distância real entre essas duas capitais? Vamos utilizar a escala. Vamos escrever agora a fórmula para encontrar a escala de forma mais simples, tá certo? Dzinho dividido por Dzão. Esse D minúsculo vai representar a distância no desenho. Esse D maiúsculo vai representar a distância real. É só para ficar mais fácil lembrar, tá certo? Escala é igual a Dzinho sobre Dzão. A escala no mapa é 1 centímetro para 485 quilômetros. Então, é 1 sobre 485. Essa medida nós já temos, tá certo? Está no mapa. Vai ser igual à distância no desenho, que foi dado lá na questão, que é 3,5 centímetros, dividido pela distância real. Como nós não sabemos ainda quanto é a distância real, vamos representar esse valor desconhecido por um x. Agora, nós vamos multiplicar meios pelos extremos, porque nós sabemos que no mapa as distâncias são proporcionais. Então, aqui existe uma proporção. Essa igualdade entre essas duas razões indica essa proporção. Multiplicando o produto dos meios pelos extremos, nós temos que 1 vezes x é igual a x, e x vai ser igual a 485 vezes 3,5. Efetuando a multiplicação, nós temos que x vai ser igual a 1.697,5 quilômetros na realidade. E essa é a distância real entre essas duas capitais. Velocidade média. A definição de velocidade média diz que é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância. Lembrando que a distância percorrida pode ser expressa em quilômetros ou metros, e o tempo gasto pode ser expresso em horas, minutos ou segundos.
Escrevendo na forma de razão, nós temos que a velocidade média vai ser igual à distância dividido pelo tempo, tá certo? Se a distância estiver em quilômetros e o tempo estiver em hora, a velocidade média vai ser expressa em quilômetros por hora. Se a distância estiver em metros e o tempo em segundos, a velocidade média vai ser expressa em metros por segundo. Vamos ao exemplo 1. Qual a velocidade média de um automóvel que percorre 240 km em 3 horas? Como a distância está em quilômetros e o tempo em hora, a sua velocidade média é dada em quilômetros por hora. Vamos à razão. Velocidade média é igual a distância dividido pelo tempo. Fazendo a divisão, nós temos 240 km dividido por 3 horas. 240 dividido por 3 é igual a 80 e a velocidade média desse automóvel é 80 km por hora. Vamos ao exemplo 2. Quanto tempo um caminhão gasta para percorrer 340 km com velocidade média de 85 km por hora? Vamos escrever a razão. Velocidade média é igual a distância dividido pelo tempo. A velocidade média nós já temos, que é 85 km por hora. Escrevendo na forma de fração, vai ficar 85 sobre 1, que vai ser igual. A distância nós também já temos, que é 340 km. Nós vamos descobrir qual é o tempo gasto. Como nós não sabemos ainda, vou usar um x para representar esse número desconhecido. Aqui nós temos uma proporção, que é uma igualdade entre duas razões, 85 sobre 1 igual a 340 sobre x. Para resolver, basta multiplicar meios pelos extremos. 85 vezes x é igual a 85x. E 1 vezes 340 é 340. O 85 está multiplicando x, vai passar dividindo. X vai ser igual a 340 dividido por 85. Fazendo a divisão, nós vamos encontrar que x é igual a 4. Ou seja, esse caminhão vai levar 4 horas para percorrer 340 km com velocidade média de 85 km por hora. Agora nós vamos estudar a densidade demográfica. Por definição, a densidade demográfica de uma região é a razão entre o número de habitantes e sua área. Então, nós vamos escrever número de habitantes dividido pela área ocupada. Vamos ao exemplo 1. Qual é a densidade demográfica de um município que tem 3.197.000 habitantes e uma área de 27.800 km²? Vamos escrever a razão para encontrar a densidade demográfica, o número de habitantes dividido pela área ocupada. O número de habitantes é 3.197.000 e a área ocupada 27.800 km². Escrevendo na forma de fração, nós temos 3.197.000 dividido por 27.800. Efetuando a divisão, nós vamos encontrar que a densidade demográfica desse município é 115 habitantes por quilômetro quadrado. Vamos ao exemplo 2. Qual é a população de um município que tem área de 268.781 km² e uma densidade demográfica de 40 habitantes por km²? Densidade demográfica é igual ao número de habitantes dividido pela área ocupada. Nesse exemplo, a densidade demográfica nós temos, que é 40 habitantes por km². Escrevendo na forma de fração, vai ficar 40 sobre 1, que vai ser igual ao número de habitantes, que a gente ainda não tem. Nós vamos descobrir qual é a população desse município. Então, o número de habitantes vai ser representado por x sobre a área ocupada, que é 268.781 km². Aqui a gente vai montar uma proporção, que é uma igualdade entre duas razões. Mais uma vez, multiplicando meios pelos extremos, nós temos que x vezes 1 é x, que vai ser igual a 40 vezes 268.781. O resultado vai ser que a população desse município é igual a 10.751.240 habitantes. Bons estudos e até a próxima aula.